Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2013. A quinta-feira foi marcada por protestos em Uberlândia. Em apoio às manifestações que ocorreram no país, milhares de pessoas saíram às ruas da cidade. E um cientista político da UFO analisa o movimento. Alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica participam de um desafio diferente. Eles criaram protótipos para os elementos da natureza. Músicas que transformam vidas. A iniciativa da Polícia Militar aumenta a frequência escolar e tira crianças dos riscos sociais. Tem a programação da nossa agenda cultural para o seu fim de semana. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A quinta-feira foi marcada por protestos em Uberlândia. Em apoio às manifestações que ocorreram no país, milhares de pessoas saíram às ruas da cidade. A concentração foi às 5 da tarde na Praça Clarimundo Carneiro, região central da cidade. Com cartazes, faixas e bandeiras, os manifestantes tomaram conta do espaço público e protestaram contra a corrupção, impostos, tarifa de ônibus. Aos poucos, grupos com caras pintadas, máscaras e nariz de palhaço foram conquistando mais adeptos. Milhares de pessoas marcaram presença e reivindicaram melhores salários, mais educação e saúde. Bandeiras de partidos políticos não foram aceitas no protesto e, por pouco, o representante do PSTU quase provoca uma confusão. Um esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar em parceria com outros setores para garantir uma passeata tranquila. Os manifestantes também usaram faixas e cartazes em solidariedade às manifestações que ocorrem em todo o país desde o último dia 6, contra os gastos para a realização de eventos esportivos, como a construção de estádios e a Copa. Guiados por um carro de sobe-som e cantando hinos criados na hora de reivindicação, a multidão tomou conta das principais avenidas da cidade e seguiu para a Prefeitura Municipal, onde fizeram vários protestos contra a administração atual e encerraram o movimento. Em meio a tantas manifestações que aconteceram por todo o Brasil, ontem foi a vez de Uberlândia. A passeata, segundo a Polícia Militar, reuniu cerca de 30 mil pessoas. Para analisar o movimento, eu converso agora com o professor Edilson Gracioli, que é cientista político aqui da UFO e que também estava lá ontem, durante a passeata. O senhor acompanhou de perto e a gente já está vendo isso pelo Brasil todo. E vamos trazer um pouco para Uberlândia. Como que o senhor, professor, analisa esse movimento aqui no interior, numa cidade que talvez não tenha saído nos meios de comunicação pela grandiosidade das manifestações brasileiras, mas para a gente, como que foi a passeata aqui ontem? Boa noite, Kelson. Boa noite, telespectadores. É uma pergunta muito importante e somente numa televisão de formação de opinião como a TV Universitária que podemos avançar nessa análise. As características das movimentações, das manifestações no dia de ontem em Uberlândia não são diferentes daquelas que ocorrem pelo país todo. Nós temos nesse movimento uma legítima, compreensível, justificada indignação popular que envolve vários segmentos com relação a muitos aspectos da vida social, política e econômica brasileira. Isso é legítimo. Eu compartilho de muitas dessas manifestações. Entretanto, essas manifestações se inserem naquilo que Antônio Gramsci chamava de movimentos espontâneos. Não existem movimentos 100% espontâneos, todos eles são estimulados por algum horizonte, alguma perspectiva. Mas eles são espontâneos na medida em que falta o elemento, digamos, de uma direção mais articulada, de objetivos, de uma pauta mais enxuta. E os movimentos espontâneos, eles apresentam esse traço, claro, da espontaneidade, de se ocupar a rua, portanto é um movimento político. Sim. A polis foi ocupada, né? Só que eles comportam riscos. Os movimentos espontâneos, quando não caminham
para um horizonte mais claro, de natureza progressista, democrática, eles podem ser, ainda que parcialmente, capitalizados por uma política fascista, uma política de abafar a pluralidade, abafar as diferenças. O senhor acredita que isso pode acontecer em virtude desse... eu acredito que, pelo que o senhor falou, o movimento é legal, é interessante, mas que as informações estão um pouco desencontradas, os objetivos... Está muito assim, uma coisa que começou com um passe, com um aumento de passe, já virou para questões de corrupção, da PEC, e ainda não tem um objetivo formal. E pelo jeito não terá, porque todas essas vozes são expressões de visões de mundo. Então, a dinâmica da redução da tarifa, do passe livre, né? O questionamento da Copa do Mundo, tudo isso tem um potencial democrático, progressista, de questionar o que está errado, e é legítimo. As instituições políticas, os partidos, estão colocados em xeque. Só que a solução não é a solução de considerar que aquilo que não estiver dentro de uma determinada ordem atrapalhar o progresso e, portanto, deve ser extirpado. Essa apologia de um patriotismo que nós temos visto tem uma positividade, mas tem um risco também. O fascismo na Itália e na Alemanha foi pavimentado pela máxima que Mussolini expressou de que a nação se fragmenta por conta dos partidos. Ora, as lutas democráticas que nós tivemos na sociedade brasileira ao longo de décadas, no seio da ditadura, tentando resistir e recuperar os direitos políticos, sociais, econômicos, de expressão, de organização, de mobilização, contaram com partidos políticos, contaram com movimentos sociais. E, no entanto, agora essa visão está apartidária. Então, existe um sentimento de apartidarismo que é compreensível porque as instituições políticas, repito, são insuficientes para dar respostas ágeis ao que a população quer, mas, ao mesmo tempo, nós assistimos. Eu vi ontem na praça. Não era uma visão apartidária apenas, era um antipartidarismo. Quer dizer, qualquer pessoa que chegava com bandeira, isso está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Em Maringá, por exemplo, militantes de um determinado partido foram agredidos. Isso não significa que a população cansou de tentar eleger representantes, e esses representantes, independente de partido, porque se coloca do partido tal, não dá certo, coloca no poder partido tal, também não dá certo. Não seria como resolver uma situação Veja bem, dessa? Essa é a positividade. Os chamados agentes políticos, os detentores de mandato, os partidos, os parlamentos, em todos os níveis, os governos, o judiciário, que é moroso, essas instituições têm que prestar atenção ao clamor que vem das ruas. Mas há riscos nesse processo. Quais são os riscos? Fora toda e qualquer ideologia, isso é uma ideologia? Fora toda e qualquer manifestação que não reze naquilo que um núcleo duro de poder entende ser a ordem para garantir um progresso, e é uma determinada ordem e é uma determinada concepção de progresso. Nós somos, Kelso, de uma geração que tivemos a liberdade de expressão tolhida, abafada, e muita gente morreu para que pudéssemos ter de novo o direito de ocupar as ruas. Ora, quando se fala que as manifestações querem ser livres, querem ser pacíficas, é o que nós queremos. Mas quando você, digamos, neutraliza ou tenta neutralizar expressões que não são na sua cartilha, você está num desrespeito ao direito de manifestação. Professor, aqui em Uberlândia, como o senhor avalia até o fim dessa manifestação, inclusive com o prefeito Gilmar Machado recebendo uma comissão dentro da sua sala, e também com o término na Câmara Municipal, inclusive alguns atos de vandalismo aconteceram ali, pessoas colocaram muitos cartazes na porta da Câmara. Foi positiva, ou essa manifestação de Uberlândia, apesar de ter sido muito bonita, muito interessante, ela foi um pouco desorganizada, pelo que a gente vê hoje nos jornais, na imprensa, de uma forma geral? Kelso, não haveria como ser mais organizada no sentido, porque não há uma pauta comum. Sim. Nós estamos quase diante de um movimento de pauta total. Quer dizer, o descontentamento total. E eu me preocupo, pauta total, é uma pauta totalitária.
Então, ontem, vamos ser mais objetivos quanto à questão local. Eu entendo que o prefeito deverá, a exemplo do que tem ocorrido em outras cidades, recuar no reajuste da tarifa que foi aplicada por determinação de uma lei e de um contrato que vem do período anterior. Mas eu acho que isso será revogado. Não acredito que tenhamos, Brasil afora, o passe livre implementado imediatamente. Há poderosos interesses econômicos em que não se implemente isso. Mas hoje a questão extrapolou isso. Por exemplo, a comissão que foi recebida pelo prefeito, nós temos informações de que ela não expressa o que segmentos amplos mobilizados na manifestação de ontem têm como bandeiras, que são exatamente a redução da tarifa, o passe livre. Quem é que entrou para falar com o prefeito? Essa pluralidade, ela tem a potencialidade, ela tem coisas positivas, mas ela é problemática. Agora, nós, cidadãos, seres políticos, cientistas políticos, temos que perceber as duas dimensões. Aquilo que é positivo porque expressa uma insatisfação popular com relação a uma série de coisas. Mas temos que prestar atenção naquilo que põe em risco a nossa frágil, inicial democracia. Nós queremos avanços, nós não queremos retrocessos. Não queremos. Só para terminar, professor Edilson, vamos levar a coisa para um lado nacional agora. Eu gostaria que você analisasse o seguinte, vamos pegar o outro lado, o papel do governo nessa hora. A gente vê na mídia governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o próprio prefeito de Uberlândia também falando que pode sim negociar. Muitas decisões pequenas, mas espalhadas pelo Brasil, e até agora a gente não vê uma decisão, um pronunciamento mais amplo e mais conciso da presidenta Dilma Rousseff. A gente vê, tem muita gente reclamando que isso não está acontecendo. Como que o senhor analisa e qual que o senhor acha que deve ser a postura do governo federal com relação a isso? Eu vejo isso com muita preocupação, mas também como um sintoma de um processo de ficar acuado no canto. Nós não podemos repetir as situações, por exemplo, de João Goulart. O governo federal também sabe que entre as bandeiras levantadas nessas manifestações estão bandeiras golpistas, como a do impeachment, como a do Brasil ame ou deixo. Havia cartaz com esses dizeres na Praça Clarimundo Carneiro ontem. É preciso disputar a hegemonia, é preciso pautar o debate, politizar o debate. O PT e sua base de aliados tem muitos problemas e tem sido insuficiente sob muitos aspectos. Mas eu repito que um quadro em que se estabeleça, socialmente falando, e só por causa disso, no plano do Estado, uma ditadura, um fascismo, um tolimento às liberdades políticas, vai aniquilar não é quem está no governo, é quem na sociedade precisa da liberdade de expressão para que sejamos democráticos. Tá certo. Professor Edilson, infelizmente o tempo acabou, assunto muito interessante, mas deu para a gente explorar bastante coisa. E é claro que se tiverem outras manifestações, como estão previstas para Uberlândia também, o senhor volta aqui para novamente analisá-las. Muito obrigado. Estou à disposição e esperamos que esse espaço livre continue a existir. Com certeza. Muito obrigado, professor. Veja como fica o tempo para este sábado em Minas Gerais. O tempo deve ficar nublado, com chuvas leves e ocasionais no sul e na zona da mata. Nas demais regiões, o dia será de sol com aumento da nebulosidade e há a possibilidade de chuvas isoladas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece frio e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista 17 e a máxima 28 graus. Confira o tempo em outras cidades da região. Em Uberaba, sol entre nuvens pela manhã. Não deve chover. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. O tempo em Rio Paranaíba amanhece ensolarado. Não há previsão de chuva. A mínima é de 15 e a máxima de 28 graus. Sol com algumas nuvens em planura, sem previsão de chuva. A mínima é de 18 graus. O sábado em Delta amanhece ensolarado. Não chove. A temperatura varia entre 19 e 31 graus. Depois do intervalo, alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO participam do desafio PetMec. A gente volta já. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila,
lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Alunos da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO participaram hoje de um desafio bem diferente. Eles criaram protótipos para enfrentar os 4 elementos da natureza: a água, o fogo, a terra e o ar. A disputa acontece pela 6ª vez e os melhores foram premiados. Enfrentar obstáculos. Esta é a meta dos alunos que criaram carros usados no desafio PetMec, organizado pelos estudantes do programa de educação tutorial. O campeonato reúne 8 equipes na disputa com um objetivo: descobrir talentos e aplicar na prática o conteúdo visto em sala de aula. Acaba que na engenharia sempre tem aquela coisa de você ver as disciplinas, mas o laboratório, as disciplinas em si deixam um pouco ausente a parte prática. Então, assim, a ideia é que os alunos trabalhem em equipe e consigam colocar os conhecimentos de engenharia na prática no dia do evento. Nesta edição, o tema foi focado nos 4 elementos da natureza. Na primeira etapa, uma pista com corrente de ar para impedir que os veículos concluam o trajeto. O aluno explica que a cada etapa o desafio fica mais difícil. Os protótipos desse ano, eles têm de especial, eles são um carro, eles têm que andar e além disso eles carregam uma bomba que eles vão bombear a água. A ideia é que agora os carros sejam um carro bombeiro, então eles terão que estar apagando focos de fogo que estarão dispostos aqui no CC que a gente vai estar organizando. Terá uma pista, eles vão percorrer uma região reta e apagará focos. Terá 2 baterias. Quem vencer essas 2 baterias leva à fase de disputas. Para ganhar pontos, cada equipe usou uma técnica: veículos grandes, pequenos, lentos e rápidos. Este grupo de engenharia elétrica mediu a pista, calculou a distância e conseguiu concluir a etapa. Para a vitória, eles acreditam no diferencial. A gente começa a trabalhar mais com a parte da eletrônica, da inteligência artificial, assim, para tentar fazer ele pensar por alguém lá, fazer o que tem que fazer nas etapas. O desafio reuniu vários estudantes no centro de convivência. Teve equipe que contou com torcida organizada. Estes alunos da mecânica participaram pela primeira vez e, para montar o protótipo, usaram equipamentos comuns no dia a dia. Aqueles CDs que a gente tem, qualquer computador, nós fizemos uma acoplação deles para a nossa bomba. Isso foi a coisa que o mais barato que ficou no projeto, porque a gente já tinha em casa, foi custo zero. No final do torneio, a melhor equipe leva para casa um videogame Xbox e outros prêmios. Para Rodrigo, o mais importante é o trabalho em equipe. A gente começa a trabalhar em equipe, né? Tipo, saber dividir, entender as ideias das outras pessoas do grupo e chegar num consenso, assim, acho bastante importante isso aí. O ambiente é propício para caminhar, pedalar e desfrutar a natureza, mas o Parque Municipal da Gávea se tornou também um local informativo com orientações sobre astronomia. O projeto Sistema Solar foi desenvolvido pelo Museu Diversão, Consciência e Arte da Universidade Federal de Uberlândia. O ambiente é propício para caminhar, pedalar e desfrutar a natureza, mas o Parque Municipal da Gávea se tornou também um local informativo com orientações sobre astronomia. O projeto Sistema Solar foi desenvolvido pelo Museu Diversão, Consciência e Arte da Universidade Federal de Uberlândia. A nossa ideia era de que as pessoas pudessem ter uma noção das dimensões que esses planetas se distribuem no céu, quais as dimensões de tamanhos que eles têm, de uma forma mais concreta, né? Então, por isso a gente teve essa ideia de instalar no parque, distribuídos numa escala bacana, uma escala proporcional que está no céu, e que os tamanhos das peças também, né, dos planetas, dessas esculturas, também fosse proporcional ao tamanho que eles têm no céu. Terra, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Os planetas do Sistema Solar foram representados ao longo dos 2 quilômetros de trilha.
Segundo a coordenadora do projeto, o Parque da Gávea foi escolhido por oferecer espaços para novidades. Instalando essas atividades aqui, essas e outras atividades do Museu Dica que a gente deve instalar adiante, a gente consegue fazer um trabalho conjunto em que o museu divulga o parque e o parque divulga o museu. E que esse espaço ele seja compreendido, porque poucas pessoas conhecem o parque, seja compreendido como um espaço público em que as pessoas podem visitar e que ele é aberto durante o dia todo e que é um espaço muito bacana para atividades físicas e agora também para você aprender um pouquinho mais de ciência. Rodrigo é personal trainer e fica pelo menos 6 horas por dia no parque. Para ele, a novidade enriquece ainda mais o conhecimento sobre astrologia. Ao mesmo tempo que você está fazendo atividade física, você está por dentro, né, do nosso sistema solar, né, que é super interessante, que está aí nas transformações do mundo e tudo, e tem todos os planetas bem expostos, né, com referências e tudo. O projeto oferece também ações educativas. Grupos de estudos e escolas que quiserem visitar o parque podem agendar uma visita com a universidade e serão guiados e monitorados por alunos do curso de Física. É preciso fazer o agendamento lá no Museu Dica, né, que é o telefone 32309517 ou pelo e-mail dica.ufa@gmail.com. A gente pode receber, agendando isso, a gente traz os meninos para cá, os estudantes do curso de licenciatura em Física, que prepararam uma ação educativa voltada para as escolas ou para qualquer grupo que tenha interesse de fazer o agendamento dessas visitas. E daqui a pouco tem a programação para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. A gente volta em instantes. Você acha que com o crack eles estariam se divertindo assim? Com o crack, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O crack é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem, a vida não é uma droga. Fique longe do crack. Febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo ou nas juntas. Procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Juntos, somos mais fortes que a dengue. E agora chegou a hora de conferir a programação para o seu fim de semana. Chegou o momento com Amanda Barbosa, a agenda cultural do TVU Notícias. Olá, boa noite. E aí, você já programou o seu fim de semana? Se não, a Agenda Cultural traz algumas sugestões para você que não quer ficar parado. Confira! Logo mais, às 8 horas da noite, Márcio Alvarenga lança o livro Meu Querido Intruso no Teatro Rondon Pacheco. A entrada é gratuita. No Vinil Cultura Bar tem os sucessos de Cássia Eller, Nando Reis e Cazuza com a banda Veneno Vivo. E a música eletrônica invade a lounge. O som fica por conta dos DJs China e Louis Anthony. Amanhã no Republic, Marcelo Carvalho e Michel Platini relembram os clássicos do rock das décadas de 70, 80 e 90. No A8 Club, Cairo Guedes e Renegados cantam rock nacional e ainda tem a participação da banda Rádio Pública. E quem quiser dançar, tem pagodinho com a banda Só Moleques na VIP Club. Domingo, a Companhia Uno apresenta o espetáculo O Cachorro de Três Pernas no palco da Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro. Na oficina cultural tem o projeto Cineclube Cultura. A partir das 8 horas da noite será exibida a mostra de filmes Marlon Brando, Queimada. A entrada é franca. E a banda Cameloucos e a DJ Tássia Spirandelli animam a noite no London Pub. Sexta que vem tem mais dicas. Um ótimo fim de semana e até lá! Muito obrigado, Amanda. Tem muita coisa para se fazer esse fim de semana. E a música que transforma vidas, essa é a proposta de um projeto desenvolvido pela Polícia Militar com alunos de escolas públicas de Uberlândia. A iniciativa que aumenta a frequência escolar e tira crianças dos riscos sociais, como roubo e tráfico, é exemplo de solidariedade e cidadania. Daniela toca surdo na banda de música da escola há 4 anos. O instrumento deu um novo ritmo na história da estudante, que já foi considerada rebelde e indisciplinada. Eu fazia muita bagunça dentro da escola, brigava muito em casa com minha mãe e com meu pai. A música eu fui ensinando, aprendendo em casa, por não responder meu pai e minha mãe.
Na mesma sintonia está Marcos Vinícius, aluno da 7ª série do ensino fundamental, trocou as tardes sem aula por aprendizado musical. Antes eu ficava mais na rua, não fazia muita tarefa, agora eu entro dentro de casa, faço as tarefas direitinho. Maísa segue o mesmo compasso dos amigos. Criada pela avó por falta de condições financeiras dos pais, a menina, que é apaixonada por música, aprende a tocar seu segundo instrumento da fanfarra da escola, o tarol. A inclusão social também está presente. Gisele é surda e muda. Com a ajuda de uma intérprete, aprende as notas e sons que driblam qualquer deficiência. Ela tinha vontade de música, mas ela não tinha o contato. Então ela se mudou aqui para Uberlândia e foi para a escola e conheceu o projeto da fanfarra. Então ela ficou muito emocionada. Se antes cada um deles tocava a vida de um jeito, com as aulas de música 2 vezes por semana dentro da instituição de ensino no bairro Seringueiras, a realidade é outra. Hoje eles tocam juntos e dão mais estilo e afinação na fanfarra escolar. Existente desde 2007, o projeto de música já atendeu mais de 150 crianças pobres em vulnerabilidade social. É a música ajudando a transformar vidas. Esse projeto, ele proporciona para a escola um ambiente escolar diferenciado, onde ele trabalha valores morais, ele trabalha também os valores cívicos e trabalha também a importância da música na vida das crianças. A música, para mim, é um único meio de transformação. Ela mexe tanto no meio social quanto emocional. A gente trabalha com esses meninos valorizando a autoestima. E o nosso TV Notícias de hoje termina aqui. Na segunda-feira a gente está de volta com mais informações para você. Ótimo fim de semana a todos, eu te espero na segunda. Até lá.